todos nós, como sempre, concordamos sobre a necessidade da reforma, mas reforma significa uma nova forma de dividir. Não só a origem, né, ou seja, quem vai pagar, que segmento da sociedade vai suportar a carga tributária, vai alterar a carga tributária, mas também significa como vai ser dividido esse bolo entre os estados e municípios. Então, assim, não é nada fácil, né? Não é à toa que nós estamos aí, como o Furlan comentou, há 3 décadas tentando fazer uma reforma tributária. Mas, em algum momento, a dor é tão grande que a gente precisa fazer. Nós entendemos que estamos muito próximos, ou talvez tenhamos ultrapassado esse momento. Os estados, aí falando sobre a nossa perspectiva, como comentado, entendemos que esse modelo chegou à exaustão, não interessa aos estados que arrecadam, não estamos percebendo que interessa ao contribuinte, sob a perspectiva do contribuinte. Temos aí o maior estoque de passivo tributário judicial do planeta, 75% do PIB nacional está lá em alguma etapa do judiciário. Isso é um absurdo, a média da OCDE é 0,5% do PIB. Então, quer dizer, só essa estatística que representa a dificuldade, a complexidade do sistema hoje, que tributa o consumo, o ICMS, já traz a necessidade de uma reforma. A reforma proposta, defendida pelos estados, e aí todos nós vamos concordar, princípios do destino, ela pressupõe a utilização do modelo do IVA. Não é uma aventura o IVA, né? O IVA o sistema preponderante em mais de 160 países. Então, assim, não estamos andando numa aventura. O FDR, o Fundo de Desenvolvimento Regional, por motivos óbvios, né? O Brasil precisa diminuir os seus gaps aí de desenvolvimento. A compensação pelas exportações, tá? Isso atende principalmente os entes exportadores. E agora uma base ampla de incidência, como o Luiz Cláudio comentou, né? Nós precisamos, no Brasil, separa serviço, né, da indústria. Precisamos unificar essa base. Ela gera disputa judicial, não é benéfica para o país, é complexa, né? Aquela o crédito físico, né? A gente precisa partir para o crédito financeiro. E aí, realmente, a questão dos municípios do ISS, nós precisamos encontrar uma forma de convergência. Realmente, o ISS ele é cumulativo, e eu acho que essa questão das diferenças entre os entes ela vai ser ultrapassada nos 50 anos, nos 40 anos de transição federativa que a PEC 110, por exemplo, ela prevê. Em 50 anos, senhores, 40 anos, não é possível que a gente não consiga fazer a transição federativa garantindo as arrecadações aos estados e aos municípios. Tá? É muito tempo. Ao mesmo tempo, né, a transição para o contribuinte, ela vai estar sendo discutida no Congresso, mas assim tentar ser o mais rápida possível, né, 2 mais 4 anos, algo assim, o deputado vai comentar, mas não tem jeito também, né, senhores? A gente tem 2 maneiras de fazer transição: ou vira a chave, que é impossível, né, são sistemas complexos que a gente trabalha, ou realmente uma transição aí numa curva, que é o que é a proposta. Defendemos, né, claro, a simplificação, que é absolutamente necessária, uma transparência na utilização dos recursos, justiça tributária, e aí eu trago um outro conceito, que é, na realidade, a criação de um ambiente concorrencial adequado. A sonegação, ela que, a princípio, só os estados que arrecadam, só os municípios que arrecadam sofreríamos, não, ela é um problema concorrencial. Né? Um industrial que paga ali os seus tributos, procura pagar os seus tributos adequadamente, concorre com o sonegador. Não é a concorrência possível. A tributação é muito relevante nessa conta. Não tem, esse gap é intransponível. Então, vai afastando o bom contribuinte, o bom investidor. Então, um sistema tributário simples, ele também interessa ao bom investidor.
progressividade, neutralidade, ou seja, o imposto ele não pode significar alterar a decisão de investimento. O Concefaz ele defende um IVA, ele pode ser único ou dual, tá? Nos moldes aí das práticas desses 160 países que utilizam o IVA. Nós realmente estamos ainda nesse processo de discussão, mas qualquer um dos dois nos atenderia. Estamos aí percebendo a tendência para o dual, né, que é o que está na PEC 110. A base ampla, realmente, eu acho que é fundamental. Tá? Hoje nós temos aí, como nós vemos nos jornais, né, atividades que elas não são tributadas nem pelos municípios, nem pelos estados. Né? O mundo está muito mais rápido do que a nossa capacidade de alterar a forma de tributar. Isso precisa ser ultrapassado. Tá? A gente precisa simplificar, precisa tributar de maneira ampla, de maneira que a gente possa, em algum momento, poder reduzir a carga tributária. Vocês imaginem, é difícil comentar, né, mas qual o impacto da sonegação do que não é tributado para quem paga tributo? Né? A gente tem quem sofre a carga tributária. Quer dizer, se a gente tiver uma transparência, uma simplificação, poderemos mirar em reduzir a carga, em torná-la mais palatável para quem efetivamente investe. Né? O princípio do destino ele carrega consigo uma justiça na distribuição desse bolo, né, que é arrecadado, o fim da guerra fiscal, uma distribuição equânime, né, mais equânime dessa arrecadação e, principalmente, né, ele caminha para a neutralidade do IVA. Já comentei sobre a transição, né, que é fundamental. Os benefícios fiscais, hoje são uma mazela, né, onde os estados efetivamente caminham para um leilão de indústria. Precisamos ultrapassar, eles trazem aí em segurança jurídica para quem investe, e realmente a gente precisa a simplificação, a certeza do quanto da apuração e do pagamento do tributo interessa a todos. Né, isso é muito importante. E, por fim, né, eu queria fazer um comentário sobre a dificuldade, né, da reforma, mas a sua absoluta necessidade. Eu acho que, politicamente, nós estamos num momento único para que esse debate avance. Temos que procurar convergência e, como foi comentado aqui, né, todos perderem, né, na proporção aí da sua capacidade, mas é fundamental para o país que nós tenhamos aí uma reforma para que nós possamos crescer. O Concefaz, os estados entendem que o sistema tributário atual ele efetivamente diminui, prejudica o crescimento do país. E, assim, nós realmente, como país, devemos defender essa reforma. Obrigado.